Castigo à vista. Esses são alguns destaques do capítulo 57 do livro Os Escolhidos. Certa noite, Eli estava deitado em seu lugar de costume e Samuel, ainda criança, estava deitado no santuário do Senhor. Aí o Senhor chamou Samuel. Pensando ser a voz de Eli, o menino correu para atender. Por 3 vezes Samuel foi chamado. Então Eli compreendeu que era a voz de Deus. O Senhor deixara de falar com o servo que ele tinha escolhido, aquele homem de cabelos brancos, para falar com uma criança. Só isso, por si só, era uma amarga, mas merecida repreensão a Eli e sua família. Apesar de tudo, Eli não se arrependeu de verdade. Ele não abandonou seu pecado. Ele poderia ter feito muita coisa para reparar os erros do pecado, mas o idoso sacerdote não tomou nenhuma atitude. Diante da paciência de Deus, os seus filhos, Hofni e Finéias, endureceram ainda mais o coração, se tornaram ainda mais ousados. E nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Quando o exército saiu em batalha, Eli ficou em Siló. E ao final da guerra, o mensageiro foi até onde ele estava e deu aquela terrível notícia: Israel fugiu, houve uma grande matança de soldados, os seus 2 filhos, Hofni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. Essa última frase é a que fez com que ele caísse para trás, quebrasse o pescoço e morresse. Comemorando sua vitória, os filisteus levaram a arca de Deus para Asdod e deixaram então no templo de Dagon. No dia seguinte, eles entraram no templo e viram uma cena que os deixou aterrorizados. Dagon, ele estava caído diante da arca do Senhor. Os sacerdotes ergueram um ídolo. Na manhã seguinte, porém, eles o encontraram quebrado, caído diante da arca. A parte de cima de Dagon era semelhante a um homem, e de baixo parecia um peixe. Todas as partes que se pareciam com um homem tinham sido quebradas, ficando inteiro só o corpo do peixe. Os moradores de Asdod foram atingidos também por uma doença muito dolorosa e mortal. Então eles decidiram levar a arca para Gate. A praga foi para lá também. Então eles mandaram de Gate para Ecrom. Outra praga, uma praga de ratos, invadiu a terra e destruiu toda a colheita. Aquela destruição ameaçava a nação inteira. Então eles se perguntaram: o que vamos fazer com a arca do Senhor? Então eles foram aconselhados a devolver, junto com uma oferta de grande valor. Então eles pegaram 2 vacas, ainda com cria, que nunca tinham usado um jugo, amarraram o carro, colocaram a arca do Senhor e colocaram os presentes, e soltaram as vacas para ver onde que as vacas iriam. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes, e os filisteus foram seguindo a arca. O povo de Bet-Semes, que já era da nação de Israel, rapidamente espalhou a notícia que a arca estava com eles. Muitos das regiões ao redor se reuniram para celebrar a sua volta, mas cometeram um terrível erro. Eles, não suportando a curiosidade, eles removeram os tecidos que cobriam a arca. Mesmo os filisteus não se atreveram a fazer isso. Aquela ousadia e a irreverência do povo foi imediatamente castigada. Muitos morreram imediatamente. Então eles enviaram a mensagem de Kiriat Jearim, pedindo que a levassem embora. E lá ela ficou por muitos anos. Samuel, durante esse período, cresceu e ele visitou as cidades e aldeias em todo o país. Ele esperava que o povo convertesse. E os seus esforços trouxeram bons resultados. Depois de sofrer com a opressão de seus inimigos por 20 anos, o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. Então, houve uma grande assembleia realizada em Mispa. Os filisteus acharam que essa reunião era um conselho de guerra e decidiram dispersar os israelitas. Mas aí veio uma terrível tempestade, caindo sobre aquele exército dos filisteus, e a terra ficou coberta do corpo dos poderosos guerreiros espalhados por toda parte.
entendemos aqui que a simples presença da arca, que era símbolo da presença do Senhor, não garantia a vitória de ninguém. O que garantiu a vitória deles era a presença de Deus, e assim é para nós também. Não tenha nenhum artefato, amuleto, superstição. Quem você precisa ter é o próprio Senhor ao seu lado. Naquele dia, então, Samuel ergueu uma grande pedra como lembrança e deu o nome de Ebenezer, a pedra da ajuda, e disse ao povo: até aqui o Senhor nos ajudou.